Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte jurídica, né? Alguns cuidados iniciais que todo empreendedor precisaria ter para poder tocar o negócio. E aí, a Cristiane e a Emanuele, elas estiveram no nosso primeiro encontro presencial. Então, eu já conheci o que elas fazem. Mas eu queria saber do Fábio e da Flávia, o que que vocês fazem, qual é a atuação de vocês. Só eu cruzar aqui uma chamada. Eu queria entender com vocês o que que vocês fazem, como é o dia a dia de vocês, qual é a dificuldade que vocês têm. Vai lá, Fábio. Pessoal, bom dia. Eu sou o Fábio, né? O áudio está falhando aqui para mim, eu não sei se é para todo mundo. Para mim também. Tá. Você está falando, Fábio, ou não? A gente só escutou, pessoal, bom dia, eu sou o Fábio, e cortou o áudio. Ô, Fábio, se você estiver me ouvindo, coloca lá no chat para a gente saber, né, se você está falando aí. Vamos pular, então, o Fábio. Vamos começar com a Flávia, e aí depois a gente volta pro Fábio, até para a gente conseguir ganhar tempo. Flávia, você consegue falar para a gente, conversar com a gente? Flávia, você escuta? Beleza, Flávia. Vamos fazer o seguinte. Vou só repassar aqui para ver se eu anotei certo da última vez. Então, a Cristiane. Cristiane atua na área gastronômica com a venda de sanduíche de pão árabe, é isso, Cristiane? Você não tem CNPJ ainda, correto? Correto, é pão árabe, bolos fits, tortinhas fits. Beleza. E não tenho CNPJ ainda. Eu já cheguei a ter, porque já faz um tempo que eu já fazia algumas coisas, mas assim, vendia esporadicamente e tal. E aí eu cheguei a fazer um CNPJ, mas depois falei assim, eu tô pagando em vão, não sei o quê, e a grana ficou curta também. Aí Sim, eu desisti, beleza. cancelei. Beleza. Tá. Flávia consegue. Flávia não, desculpa. Fábio, você consegue falar agora? Oi, gente, desculpa, vocês me ouvem agora? Agora eu te escuto. Desculpa que caiu aqui a ligação, mas eu produzo kombucha, que é uma bebida fermentada, feita a partir da fermentação de chá verde. Legal. E você tem CNPJ, Flávio? Como é que tá hoje? Você já Tem vende? sim, a gente tem CNPJ há 5 anos. Hoje a gente vende tanto para consumidor final quanto para lojistas. E esse assunto de hoje me interessa muito porque a gente está numa fase aqui de registro da empresa no mapa. Hoje a gente tem alvará, vigilância sanitária, está tudo ok. Só que a partir de 2018 passou a existir um KNAI específico para kombucha. E aí todo mundo que produz kombucha precisa também estar registrado no Ministério da Agricultura. Então a gente está nessa fase aí de buscar esse registro. Beleza. Maravilha. Deixa eu ver. O Dimitri entrou também agora. Dimitri, algumas pessoas eu já conheço porque estiveram no primeiro encontro, outras ainda não. E aí, estou aproveitando esse início de papo para a gente conhecer quem tá aqui com a gente, até para que vocês se conheçam também. E aí, Dimitri, eu queria saber de você o que você faz. Você tem CNPJ? Você consegue falar com a gente? Eu consigo. Estão me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Então, cara, eu sou pipoqueiro, né? Eu tenho uma carroça de pipoca
E faço eventos também, festa de criança, também trabalho com algodão doce, né? E eu tenho uma dificuldade aí em relação à formalização, né, cara? Porque algum tempo atrás eu cometi a burrada de entrar numa sociedade, né, de uma empresa. E a empresa meio que fechou, né? Na verdade foi assim, eu era vendedor da empresa, eles ficaram me devendo e me deram 20% da empresa porque não tinha como me pagar, né? Uhum. Aí depois disso, eu acabou não dando certo, né? Acho que foi uma jogada deles para me enrolar. E hoje em dia eu não consigo abrir meu MEI. Todas as vezes que eu vou abrir meu MEI, aparece lá meu nome ligado a essa empresa. Tá. Então tem que ver essa questão da finalização ali do teu vínculo com a outra empresa. Se tiver alguma trava ali, alguma amarra, você não consegue abrir o MEI, porque o MEI só pode ter um único CNPJ. Você não pode ser sócio de uma empresa e ter um outro CNPJ. Mas Aí eu tô até indo na junta comercial. Inclusive, vou até passar lá hoje, né? Para ver o que tem que fazer e tal. isso, Para e aí poder. tem que resolver a questão da tua primeira empresa lá, que você era sócio. Resolvendo ela, você consegue abrir teu MEI. Beleza? Maria Padoca, eu imagino que seja uma padaria, mas se não for, me surpreenda, por favor, Maria. Você consegue falar com a gente? Oi, consigo. Não, estava tentando ligar o microfone. Pronto. Bom dia. Eu conversei com você, Felipe, no dia lá da reunião. Eu sou MEI, trabalho com pães e antepastos, massas artesanais, mas o meu principal objetivo aqui, né, é que eu estou em sociedade num empório vegano com uma pessoa que também trabalha como individual, né, com queijos e manteigas veganos, e a gente tem esse empório que o objetivo é trabalhar com temperos secos, mistura para risotos. Beleza. É a Vanessa, né? Tá falando. Isso, Pronto. Vanessa. Beleza. E Lembrei. aí a gente está querendo ver se a gente consegue formalizar caminhar para formalizar a empresa no começo do ano que vem, até aquela questão que eu te falei se a gente conseguiria juntar essas 3 marcas e ter distribuições diferentes, participações diferentes dentro de cada marca. Uhum. Beleza. E é isso. Beleza. Fala, Rodrigo. Não, que dá uma boas-vindas a todos, porque entrou pessoas novas agora, que a gente decidiu, por exemplo, o Drimit é um deles, que acabou de entrar no programa. Explicar brevemente como o programa acontece. O programa acontece durante algumas semanas, entre 7 e 8 semanas. Então, vai ter aula de diversos temas, na segunda, ao vivo, às 10 horas. No grupo do WhatsApp vai ser disponibilizada a gravação para quem não puder estar online. Quaisquer dúvidas, comunicação, o grupo é o caminho, seria só isso. Beleza, maravilha. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou começar já a tocar algumas coisas com vocês, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é uma conversa, tá? A gente vai trocando ideias sobre alguns assuntos aqui. A ideia é ser algo bem, bem fluido mesmo entre a gente, para que não seja algo que só eu fale. Eu quero que vocês falem também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ponto ali que vocês queiram levantar sobre algum tema que a gente estiver tratando aqui, eu queria que vocês tivessem a liberdade de levantar a mão e falar, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Eu me liberei aqui já, tá? É Flávia que está falando. Oi, Flávia. Mas pode continuar. Não, vamos lá, vamos aproveitar que a gente ainda vai começar. Fala pra gente, Flávia, o que você faz, como que você está hoje? Eu vi que você perguntou para o pessoal se o pessoal tem MEI, né? Sim, eu tenho MEI. Eu tenho alguns quinais no meu MEI, porque eu trabalho em algumas frentes diferentes. Comecei na pandemia, comecei na pandemia, assim, né? Recomecei na pandemia, né? Então, muitas pessoas abriram um delivery aqui no Grajaú de aperitivos, batidas, pratos tradicionais.
Basicamente usando uma metodologia de gastronomia afetiva por conta da situação que a gente vivia, né, da questão da falta de habilidade, aquela falta de empatia por conta daquele momento, né, as pessoas estavam muito doloridas, né, emocionalmente, então a gente desenvolveu uma forma diferente de entregar comida, conversar com esses clientes, né, são todos praticamente, os mais fiéis são todos amigos hoje, atualmente, enfim. Eu conheci muitos empreendedores que eu comecei a produzir eventos com os empreendedores. Então, hoje eu tenho um grupo de 140 colaboradores em alguns locais do Rio. E aí, como eu senti uma demanda muito grande de capacitação, eu me uni aí a alguns órgãos, algumas instituições, na verdade, que podem capacitar essas pessoas. Eu também voltei a estudar, hoje eu faço marketing digital também, e tenho projetos no Sebrae. E conheci vocês nessa busca por mais conhecimento, porque a gente não pode capacitar ninguém também se a gente não se capacita, né? Então, cada vez mais aí eu venho me aperfeiçoando. Até comentei de vocês com o pessoal de Niterói que não conhece o projeto de vocês. E o pessoal do Sebrae, aliás, me perguntou como é que era, como é que fazia. Até parcerias para eles são importantes também, com outros grupos de capacitação de empreendedores. Enfim, eu continuo com delivery, mas também tenho essa frente. Aí hoje eu produzo até a rodada de negócios, eu estou indo para a segunda rodada de negócios de empreendedores. Tomou uma proporção um pouquinho maior, né? O Sebrae hoje é meu apoiador, não com dinheiro, mas levando o pessoal lá para dentro para fazer treinamentos, capacitações. Eu tenho um grupo de 30 empreendedores dentro do Sebrae hoje fazendo trilha de gastronomia. Enfim, descobri qual é o propósito de vida, vamos dizer assim, né? Que bom. Evoluir se não tiver gente evoluindo comigo, né? Não sei se você entende. Tem muita gente que tem esse propósito, é estranho. Você, por exemplo, deve estar dando aula porque você precisa passar o seu conteúdo, né? A gente tem esse propósito de querer ver as pessoas evoluindo. E aí, comecei e não paramos mais. Estou aqui com vocês também, com outras pessoas, né? Com outras experiências também. Pô, que maravilha. E qual é o nome do teu negócio? O delivery é o Lá de Casa, que é o de casa, na verdade. Lá de Casa é Gastronomia Afetiva, e a produtora é a IF Produções e Desenvolvimento de Pessoas. E a nossa rodada de negócios tem o nome de Elas Conectam, que é produzido por 5 empresárias cariocas, e a gente colocou esse nome que é exatamente Elas Conectam, mas é um Elas Conectam para todos, não é só para mulheres, porque hoje em dia tem muito de empreendedorismo feminino, eu super apoio, mas no nosso caso não é. A gente tem muitos homens na equipe e eu preciso que esses homens estejam incluídos, né? Na verdade é para todos. Essa segunda negócio a gente vai falar sobre diversidade e inclusão nos negócios. E aí o Sebrae vem com a gerência de diversidade e inclusão deles e vai fazer um painel sobre a importância, né? Pessoas estarem incluídas, de todas as etnias, de todas as raças, de todos estarem incluídos nos negócios, né? Todos somos consumidores e todos somos consumidores potentes, né? Então precisamos falar sobre para essas empresas não ficarem para trás, porque muita gente diz que é inclusiva, mas na verdade é por cotas, não porque é inclusiva de verdade, né? Se informa sobre o assunto com as possibilidades, com a acessibilidade, e aí a gente vai trazer esse assunto um pouquinho à tona na próxima rodada. Estão todos convidados aqui, próxima rodada de negócios. Maravilha, Flávio. Maravilha. Obrigado. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco dessa parte jurídica. Espero que consiga ajudar vocês ali no desenvolvimento de cada um dos seus negócios, das suas frentes ali de atuação, até para esclarecer alguns pontos que muitas vezes a gente só consegue, a gente olha e vê um bicho de 7 cabeças que a gente não sabe por onde começar, né? Então, e não tem como ser muito diferente. Eu imagino que essa seja a visão mesmo da grande maioria das pessoas. Mas o jurídico ele tem uma linha, né? A gente, quando está desenvolvendo um negócio, a gente precisa seguir uma linha. A gente precisa seguir um caminho que ele é um caminho certamente mapeado. Ele tem alguns pontos ali que vão gerar ainda dúvidas, vão pular uma casinha, outra, mas ele segue um caminho, ele segue uma jornada. Então, como o tema hoje que a gente vai seguir é como correr risco de forma segura. Então, o que é correr risco? É fazer o que vocês estão fazendo, que é empreender. Então, empreender já é correr o risco. Então, como que a gente consegue tornar essa jornada de desenvolvimento de negócios algo mais seguro durante o seu desenvolvimento, tá? Vamos ter aquela blindagem de negócio, vai ficar 100% fechado. Não, é mentira, isso não acontece. Até quem fala que faz isso não é verdade. Não, é impossível você ter uma blindagem completa e restrita do teu negócio, tá? Ainda mais um negócio que está iniciando, está na fase inicial de desenvolvimento.
A gente não consegue fechar todas as portas ali para danos. A gente consegue minimizar ao máximo ali a possibilidade de ocorrência desses danos. Então, a gente trabalha com a segurança dentro de um ambiente de incerteza, de um ambiente inseguro, que é o ambiente de desenvolvimento de negócios. Eu sou o Felipe Beraldini, né? Eu sou sócio do escritório BCP Advogados. A gente atua bastante na área de tecnologia, inovação e desenvolvimento de negócios. O foco do escritório é desenvolvimento de negócios. Hoje eu estou no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui de Niterói, e eu sou o secretário executivo do Ecossistema de Inovação aqui de Niterói, o Aldeia Tech. Tá? Então, esse é o meu panorama, então faço questão de me apresentar para que vocês saibam também que vocês podem contar comigo para outras situações que possam surgir. Aqui falando um pouco do BCP Advogados, mas eu vou pular essa parte porque a gente tem um tempo que é bom para a gente conseguir passar o conteúdo, mas já vou economizar um pouco de tempo aqui para a gente conseguir trabalhar em cima das dúvidas de vocês. Então, hoje, o que a gente vai tratar? Hoje a gente vai tratar basicamente dos cuidados básicos para desenvolvimento de negócio, o momento de pré-formação da sociedade. Felipe, mas eu já tenho uma empresa constituída. Ok, mas se você não passou por esse momento de pré-formação, desses cuidados pré-formação, a gente precisa olhar para trás e ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, a partir do momento que esse momento de pré-formação da sociedade já foi cumprido, a gente caminha para a parte de sociedade. Em seguida, a gente já vai dar um início da pincelada em cima de contratos, ok? Aqui eu já vou pular essa parte que a gente já fez essa apresentação. Então, aqui, normalmente, a gente pergunta aqui para as pessoas, né, quem empreende, quem pretende empreender e o porquê. Mas como a gente já teve esse contato no início da nossa chamada, aproveitei para fazer isso, até com aquelas pessoas que a gente já tinha tido contato na aula inaugural. E o tema, então, como correr risco de forma segura. Então, como que a gente consegue fazer essa proeza dentro desse ambiente de negócios que a gente vive, ambiente inseguro, como que isso é possível a gente trabalhar isso de uma forma segura. Então, a gente vai com calma. A gente vai dar alguns passos atrás e começar nesse momento de formação de sociedade. Então, é um momento anterior à constituição da sociedade. Então, o que a gente está falando nesse momento de formação de sociedade? A gente está falando de cuidados jurídicos ali pré-sociedade, a gente está falando de um momento ali de criação de um memorando de entendimento entre os possíveis sócios, de criação de um acordo de confidencialidade, né, então, para tratar do sigilo das informações, do registro de marca, do tipo societário, então, qual é o tipo de empresa que eu vou abrir? Vai ser um MEI? Vai ser uma limitada? Qual vai ser esse tipo de empresa que eu vou abrir? O contrato social, o que é o contrato social, para que ele serve, que bicho é esse? E o acordo de sócio. Tá? Então, a gente vai tratar dessa camada dentro dessa temática inicial de formação de sociedade. E aí, quando a gente fala de cuidados jurídicos pré-sociedade, a gente está falando muito a gente está falando de startup aqui no material, mas leia esse negócio, tá? Então, quando a gente está tratando desse momento de constituição de um negócio, a gente precisa olhar para trás e entender ali, nesse momento, quem são seus sócios, vamos ter sócios ou não vamos ter sócios? Eu quero absorver sócios lá na frente ou não? Então, quais são os meus ativos pessoais que eu vou colocar para dentro de um negócio? Então, eu tenho já uma marca muito constituída no ramo alimentício e eu quero me unir com outra pessoa que faz um trabalho que é muito legal, que pode agregar para a gente desenvolver em conjunto e ter mais força. Ou não. Eu estou começando agora, sozinho, vou testar primeiro, vou validar, vou ver se as pessoas comprariam o meu produto, comprariam o meu serviço, para que a gente consiga modelar esse negócio como um todo. Então, a gente precisa desse momento pré-formação da sociedade para entender ali o que eu estou levando para a sociedade como conhecimento, como ativo. Eu vou investir dinheiro, não vou investir dinheiro? Eu tenho alguma pesquisa, alguma fórmula que eu desenvolvi para fazer algum tipo de produto? Então, eu vou fazer a kombucha. Eu já tenho uma fórmula que é minha, é uma fórmula que é de outra pessoa, a gente desenvolveu em conjunto. Como que é esse acordo? Como foi feito esse acordo? Tá? Então, esse momento de pré-formação da sociedade, é bom que a gente coloque todo mundo na mesma página, para não ficar aquela dúvida, o negócio não deu certo. E agora? Ou no meio do caminho alguém sai da sociedade e fala assim, eu quero levar tudo aquilo que eu fiz junto comigo. Então,
Isso é saudável para a empresa? Óbvio que não. Então, a gente precisa, nesse momento inicial, ter ciência de tudo aquilo que precisa ser colocado no papel para que a sociedade seja formalizada e que vocês tenham uma condição segura de desenvolvimento, tá? Então, como que a gente coloca no papel? Existe um documento chamado Memorando de Entendimento, que basicamente ele é um contrato preliminar. Então, antes de formalizar um acordo definitivo, a construção de uma sociedade definitiva, é feito um acordo prévio entre essas pessoas, entre essas partes, para alinhar tudo aquilo que vai ser feito. Então, a gente fala de alinhamento de expectativas, de responsabilidades ali, para entender. Se eu estou entrando com outra pessoa, isso aqui é muito para quem, de novo, para quem tem sócio ou para quem quer ter sócio, tá? Criou-se uma cultura no empreendedorismo de demonizar quem tem sócio, né? Falar assim, não, sócio só serve para dar problema. Vai dar problema, sócio dá muito problema, mas ao mesmo tempo você divide muito a sua carga de trabalho. Então você divide ali ideias diferentes, você compartilha ideias, você trabalha em conjunto e ganha força. Ganha força para conseguir fazer coisas que você sozinho não conseguiria. Então, até quando a gente está falando de captação de investimento, os investidores eles olham com outros olhos se você tem sócios, né? É muito difícil alguém captar investimento sozinho. Então, é sempre uma boa alternativa ter sócios. Mas, ao mesmo tempo, não ter sócios de maneira aleatória. Você precisa ter um movimento estruturado de como ter sócio, né? Então, eu preciso organizar as ideias, saber o que ele vai entrar, como que ele vai adquirir participação da sociedade, qual vai ser essa participação, se vai ser diferente de um produto ou outro, ou serviço ou outro que você desempenha. E isso tudo parte de um memorando de entendimento bem desenvolvido. Então, o que cada um vai agregar para aquela sociedade, né, para que tenha ali esse alinhamento de expectativas. Então, quanto que cada um vai tirar, quanto que cada um vai colocar ali para dentro da sociedade. E aí, esse documento, ele precisa ter ali os principais termos, responsabilidades, condições, ter ali um objeto detalhado. O objeto é tudo aquilo que aquele contrato se refere. Então, aquele contrato eu quero ter o Rodrigo como sócio. Beleza. Então, Rodrigo, o que você vai fazer? Você vai cuidar de toda a parte de TI, do desenvolvimento do meu negócio. Eu não quero ter que me preocupar com isso. Então, dentro desse ambiente de desenvolvimento de negócio, o Rodrigo vai cuidar de toda a parte do TI. Ou não, vai cuidar do marketing. Vai fazer toda a parte de marketing do meu negócio, fazer ali, cuidar de Instagram, LinkedIn, Facebook, Google Ads, tudo aquilo ali é responsabilidade do Rodrigo. Então, ele vai definir estratégia, até para que eu possa medir se ele está entregando aquilo que foi o combinado. Porque se eu coloco lá, falo, vamos tocando aqui, como é que eu faço essa medição do que está sendo entregue? Se ele está entregando bem ou se ele está entregando mal, ou se ele não está dedicando a quantidade de horas ali. Qual foi a quantidade de horas? Eu acordei a quantidade de horas, para não ter aquela sensação de, pô, tem um sócio aqui que está trabalhando para caramba e o outro está só na aba dos demais ali. Então, tem um que está entregando ali 70 horas na semana e o outro que entrega 10 horas por semana e está achando que está entregando muito. Então, todo mundo precisa entregar a mesma coisa? Não. Mas, se você tem ali uma diferença de entrega, essa diferença de entrega vai repercutir ali na participação em cima de um negócio. Então, eu tenho 70% do negócio, ele tem 30%, ou eu tenho 80%, ele tem 20%, depende do caso, né? Então, isso tudo é para alinhar essas expectativas, tá? Essas responsabilidades de entrega e medir se cada um tá falhando em alguma coisa. Então, pode sim, Flávia, isso tudo pode ser medido. Então, qual é a dedicação de horas? Vamos supor que no meu acordo com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, você precisa entregar pelo menos 40 horas na semana. E aí, durante as entregas ali, eu estou vendo que o Rodrigo não está conseguindo entregar por diversos motivos, e aí ele está lá conseguindo fazer apenas 10 horas, 5 horas, 15 horas, não sei, mas ele não está conseguindo chegar naquele patamar que a gente alinhou. Então, eu uso esse instrumento, esse memorando de entendimentos, que ele é um tipo de contrato, eu falo, olha, Rodrigo, a gente alinhou isso aqui lá atrás, você não está conseguindo cumprir. Vamos rever essa participação? Ou então, se eu já for ainda mais assertivo ali nesse contrato, eu posso estabelecer. E se a pessoa não atingir determinado patamar de entrega durante determinado período, eu consigo rever o percentual. Então, eu falo assim, Rodrigo, você vai entrar com 50%, mas você precisa entregar isso. Se você atingir um percentual ali de 50% desse tempo, não atingir total, se atingir só
50% desse tempo, seu percentual vai cair pela metade. Então, você nem precisa chegar em negociar qualquer tipo de coisa. Já usa o documento que foi criado para poder chegar nesse patamar de gatilho ali para ser algo automático. Eu vi que o Flávio mandou uma pergunta aqui. Isso pode ser medido em contrato, Flávio. E aí o contrato ele vai determinar tudo aquilo que vocês estão acordando. Então, por exemplo, o meu acordo prevê que seria entregue 40 horas semanais, que iria ter ali o controle da demanda de toda a área de marketing do negócio, que iria ter feito um desenvolvimento de um site, do Instagram, de ter X postagens ali na semana, ter pelo menos 10 postagens na semana. Então, eu posso medir isso. E isso precisa ser objetivo, tá? Então, essa medição é objetiva. Isso, um controla o outro. Essa medição ela precisa ser objetiva, nada de subjetividade. Já vai entregar o desenvolvimento de um grupo qualificado de pessoas. O que é o grupo qualificado? Não. A gente vai precisar falar o seguinte: precisa desenvolver X treinamentos com os temas X, Y, Z, ou os temas a ficarem definidos, mas precisa desenvolver pelo menos 30 horas de treinamento para os colaboradores. Enfim, então ter esses parâmetros objetivos, que aí a gente consegue medir e consegue fazer esses gatilhos automáticos ali, tá? Então, memorando de entendimentos, ele ocorre numa fase pré-contratual, pré-sociedade. Então, ele é um contrato que é feito entre as partes para que as pessoas tenham esse alinhamento antes de ter uma empresa. Beleza? Esse documento, a gente chama ele de não vinculativo. O que é isso? As pessoas podem seguir para um contrato, já que ele é um pré-contrato. As pessoas podem seguir para um contrato definitivo, que vai ser, no caso, ali, um contrato social, um acordo de sócios. Ele tem segurança jurídica, tem o alinhamento de expectativas, é feito um estabelecimento das regras e tem flexibilidade de conteúdo. O que é isso? Qualquer coisa que vocês queiram acordar pode ser colocada ali. A gente pode alinhar, por exemplo, que eu não quero que a empresa seja no centro de Niterói. Se meu sócio quiser, eu não quero ser sócio dele. Eu quero que minha empresa seja localizada na região oceânica de Niterói. Pode ser uma condição. Depende do que os sócios querem. O que eles querem desenvolver com isso. Então, a flexibilidade de conteúdo ela é muito grande. Eu posso colocar muita coisa. Eu posso colocar que eu vou trabalhar de home office pelo menos 3 vezes na semana, se essa for uma condição. Então, o conteúdo ele vai ter uma flexibilidade muito grande. Então, depende muito daquilo que vocês forem alinhar. Confidencialidade e sigilo. Isso daí é um ponto super importante, que muitas vezes a gente está trabalhando, a gente enxerga a confidencialidade e sigilo de informação só quando está falando da mega empresa, para identificar a fórmula do molho do McDonald's, do Big Mac lá, que é algo que é um segredo absoluto ali de sigilo. Não é só para isso, não é só para mega empresa. A confidencialidade, o sigilo das informações é para proteger o teu negócio e você. Então, vamos supor que você tem lá uma fórmula para desenvolver uma receita específica de um alimento, ou que você desenvolveu ali uma forma específica de atingir pessoas ali com marketing. Então, eu tenho a metodologia ali que eu desenvolvi dentro do meu negócio para atingir essas pessoas. Então, eu preciso proteger isso, né? Então, quando a gente tem outras pessoas dentro do negócio, a gente trabalha com a confidencialidade e sigilo de informações. Mas essa confidencialidade e sigilo de informações, ela precisa ser objetiva. Não é toda a informação do negócio que vai ser confidencial. Eu preciso determinar o que é confidencial, o que não é confidencial, tá? Para que essas informações elas sejam muito bem caracterizadas como confidenciais. Porque se for no genérico, e na internet tem um monte de modelo de contrato genérico, de acordo de confidencialidade, que é qualquer informação transmitida, não sei o quê. Então, assim, se for genérico, não funciona. A justiça já entende que aquilo ali é falho, porque é genérico. Então, a gente precisa ser objetivo. Então, o que eu estou protegendo? Eu estou protegendo a formulação do meu chá. Eu estou protegendo a formulação do meu pão, do meu bolo ali. Então, eu tenho uma fórmula específica que eu estou protegendo
e é isso que está sendo o alvo desse acordo de confidencialidade. Então, isso precisa estar muito bem definido. Então, esse acordo de confidencialidade, ele pode ser um documento à parte. Então, por exemplo, eu contratei um funcionário, então, não só com o meu sócio, mas com um funcionário, com um colaborador que eu tenho, com algum parceiro de desenvolvimento de negócio, eu tenho esse acordo específico, então um documento específico tratando ali da confidencialidade das informações que eu estou transmitindo, né, que são sensíveis. Ou eu posso colocar, no caso de um sócio, alguma coisa assim, embutido dentro de um documento, dentro do contrato social, dentro do memorando de entendimento, eu posso colocar alguns acordos de confidencialidade e sigilo de informações, tá? Ficou claro para vocês? Estão com alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Fala comigo, gente. Eu não quero ficar falando sozinho aqui, não, hein? Calma, um de cada vez. Vamos lá, pessoal. Não, nada? Tem Tá dúvida? dando para acompanhar sim, Felipe, tá sim. Tá? Beleza. Tá. Eu não tô vendo vocês não abrem câmera, então não sei o que vocês estão. Como é que tá a carinha de vocês, pô? Vamos lá. Então, na parte de registro de marca. Pronto, Emanuele. Obrigado. Na parte de registro de marca. Então, a gente já passou por um momento ali de pré-constituição de sociedade com um acordo prévio. A partir daí, a gente caminhou para confidencialidade das informações, e aí o próximo passo aqui é a gente olhar para o registro de marca. Então, a gente tem uma confusão que acontece no entendimento da cabeça das pessoas, que é, eu preciso registrar minha marca, eu já tenho a minha empresa que tem o nome lá. Então, eu tenho a empresa, tem a Volver. Então, a Volver está aqui. Ela já abriu um CNPJ que vai estar lá. Volver espaço limitado. Então, tem uma empresa lá que já tem o nome registrado na junta comercial. Esse nome, ele é protegido? Sim, ele é protegido, mas é protegido em parte. O que isso significa? Que a partir do momento que eu abro um CNPJ, que eu tenho um nome lá, razão social, ele é protegido, mas dentro daquele estado. Então, no Rio de Janeiro, né, ninguém pode ter um serviço semelhante ao meu, na mesma atividade que eu desempenho, com o nome Volver. Então, é um serviço, ele é uma proteção de marca não, de nome, em âmbito estadual. A partir do momento que eu faço o registro de marca, no INPI, que é o órgão responsável por gerir essa proteção de marca aqui, então, quais são as marcas que estão registradas, quem pode usar, quem não pode. Então, a partir do momento que eu faço esse registro de marca no INPI, essa proteção ela ganha âmbito nacional. Então, no Brasil, ninguém pode usar a marca Volver para fazer a mesma coisa que a Volver faz, tá? Se eu não fizer o registro de marca no INPI, pode ser que eu tenha alguma empresa em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, que possa fazer a mesma coisa que a Volver usando o mesmo nome Volver, tá? Então, se tem a expectativa de crescimento, de ganhar notoriedade, de fazer ali essa escala de negócio acontecer, de atingir outras cidades, outros estados, façam registro de marca, tá? Porque isso vai ter uma proteção em âmbito nacional. Primeiro, Emanuele. É o seguinte, você falou de registro de marca. A gente sabe que isso é caro, né? E é preciso ser feito e demora muito tempo. Eu queria saber, assim, como o meu negócio tem o meu nome, eu preciso dessa urgência, é obrigatório que eu faça esse registro? Não é o registro de marca ele não é obrigatório. A gente aconselha muito a fazer porque vai proteger o teu nome. Então, Entendi. Hoje, então, Emanuele é a marca. Então, se eu tenho uma marca de bolo chamada Emanuele, agora imagina que eu tenho lá o nome, Fábrica de Bolos da Emanuele. E alguém cria a Fábrica de Bolos da Emanuele. Como teve, por exemplo, a Fábrica de Bolos da Valzira. Se não tivesse o nome protegido, ali pelo INPI, quantas fábricas de bolo da Valzira nós teríamos aqui? Então, Verdade. O nome, ele é um ativo, o nome é uma marca. Os artistas, eles protegem o nome que eles usam justamente para isso.
Então, quanto vale o nome da Anitta para poder colocar o nome Anitta, se bem que não é nem o nome verdadeiro dela, mas vamos supor que seja. Meio que não importa. Quanto vale o nome da Anitta para colocar num chinelo, num sapato ou numa blusa? Isso vale dinheiro, né? Então, são ativos. E a marca é um ativo que precisa ser muito bem protegido, tá? Respondi, Emanuele? Respondeu sim, obrigada. Nada. Flávia? Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, por que que uma marca demora tanto tempo para sair? Isso é uma pendência que eu tenho para fazer do lado de casa, porque eu vejo que tem vários lá de casa, por exemplo, no Instagram. Mas eu percebo que não é igual ao meu, como está escrito no meu lá no Instagram. E percebo que todos são tão ativos como eu. Essa é a primeira dúvida. Por que que demora tanto tempo para sair? E a outra que eu ia te falar. Bom, deu branco. Vou responder. Vou esperar você responder essa Vamos lá. Eu até falei ali na resposta da Emanuele que ela perguntou também do tempo. Perguntou, não, ela comentou do tempo, né, que demora para poder conceder a marca. A marca, ela demora mais ou menos algo em torno ali de 8 meses a... Se tudo der certo, se não tiver nenhum tipo de problema, de 8 meses a 1 ano e meio, 2 anos é o tempo ali para essa marca ser concedida. Pode ser que exista ali um intervalo de tempo muito maior, se tiver o que a gente chama de oposição, que vamos supor, a Flávia está querendo entrar com registro de marca lá em casa, lá de casa. E aí está querendo entrar com o registro da marca lá de casa para fazer a atividade de delivery de alimentos. Ok, esse é um ponto. Então, deu entrada. Flávia deu entrada, alguém falou assim, não, essa marca é muito parecida com a minha, que a minha é lá em casa. Pode causar confusão. Então, eu vou lá e entro como oposição. Falo, olha, a Flávia não pode registrar a marca dela. Ela vai confundir com... Flávio, você pode fechar rapidinho o microfone, que tá vazando o áudio aqui? Valeu, obrigado. Então, não pode registrar a marca, porque a marca é muito parecida com a minha. O INPI vai olhar e vai falar assim, deixa eu analisar isso com calma. E aí aquilo ali demora mais tempo, dilata mais o tempo. Mas a gente, no escritório, a gente já conseguiu o registro de marca muito rápido, em 8 meses. É o padrão? Não. Queria eu que todos os registros fossem rápidos assim, mas não é. Então, normalmente, a gente dá um prazo ali de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Esse é não prazo, mas a média ali de tempo que se tem. Mas normalmente sai antes, sai ali com 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e meio. É o tempo do registro. E aí, enquanto isso, a sua marca não está registrada, ela está em processo de, né? O que surgiu. Ela está em processo de registro. Mas a marca em processo de registro, ela goza de algo chamado anterioridade. Então, eu tenho uma camada de proteção que, se lá na frente ela for concedida, ela não vai passar a contar a proteção daqui a 2 anos. Ela passa a contar a partir da data que eu dei entrada no registro. Se eu dei entrada no registro hoje, a proteção dela inicia hoje, né? Mesmo ela sendo concedida daqui a 2 anos. Eu tenho uma expectativa de direito ali. Ela pode ser concedida, pode não ser concedida. Não, mas aí Mas nesse intervalo... esse tempo entrar alguém com o nome do lado de casa também. Registrar? Querer registrar também. Se ele quiser registrar, a prioridade é sua, porque você entrou antes. Se ele der entrada, ele não vai conseguir, ou também demora esse processo até todo mundo se encontrar no meio do caminho? Vai demorar. Então, assim, vamos supor que o seu registro teve oposição e está demorando 2 anos e meio ali. Você deu entrada hoje, dia 30 de... Hoje é 30, setembro. 30 de setembro, a gente deu entrada hoje no teu registro, tá? E amanhã, alguém deu uma entrada no registro também. Só que o registro da pessoa não teve oposição, está fluindo lá, maravilha. Quando chegou no final do processo dele, o processo dele vai aparecer que ele está aguardando o julgamento de um outro processo, que vai ser o seu. Porque você deu entrada antes, então a prioridade é sua. O julgamento dele não vai acontecer enquanto o seu não acontecer. Entendeu? Uhum. E aí, obviamente, se eu der entrada com o registro da marca chamada Coca-Cola, por exemplo, eu não posso sair notificando as pessoas para pararem de usar o nome Coca-Cola. Agora, se eu tenho uma marca que tem a expectativa de ser procedente o pedido de registro,
Se eu vejo alguém utilizando uma marca que é semelhante à minha, eu posso notificar, mesmo não estando com registro. Eu falo, ó, essa marca já está em processo de registro, processo número tal do INPI, não utilize essa marca, porque essa marca é minha. Ela está em processo de registro, ainda não foi concedida, mas essa marca é minha. E aí a pessoa, se ela não parar e começar a causar prejuízos ali, a gente não vai poder fazer muita coisa antes de conseguir esse registro final, mas a gente já usa esse caminho como prova para poder pedir uma indenização lá na frente. Então, ao Tá? longo desse processo, vão recebendo notificações. Ó, tá, apareceu uma assim, o assado. Todo dia vocês têm que ficar entrando no sistema e ficar vendo que se tá aparecendo alguma coisa com aquele pedido. Não é no sistema do INPI. É, por exemplo, eu estou vendo alguém. Posso compartilhar com ela o que aconteceu comigo, que vai resolver exatamente o que ela está falando. Pode, mas só fechar aqui, Rodrigo, rapidinho. Então, assim, se alguém está fazendo uma utilização de um nome lá de casa no Instagram, que não é o seu, sendo que o seu está em processo de registro, eu falo, ó, essa marca está em processo de registro meu, então para de utilizar esse nome. Não é no sistema do INPI, é na vida. Tá? Vai lá, Rodrigo. Aconteceu recentemente, eu mandei mensagem para o Felipe, que o Felipe está no processo de 2 marcas minhas. Então, eu pedi, já tem acho que 1 ano e pouco, ele está fazendo todo o trâmite legal junto com o NPI, você fez o pagamento da taxa, entrou lá, e entrou um escritório de advogado perguntando se eu queria a marca e oferecendo os serviços. Falei, mas espera aí, cara, eu já pedi isso lá atrás. Também tem que ter cuidado com golpes. Falando que a prioridade era minha, porque tinha um cliente dele querendo esse mesmo nome. Eu falei, cara, não, eu não quero negociar, eu quero continuar do jeito que eu estou. E mandei para o Felipe. O que aconteceu nesse momento? Ele foi pesquisar a marca, provavelmente, para registrar para o cliente dele, e entendeu que o Felipe já tinha dado entrada para mim e tentou entrar em contato para poder renegociar essa marca. Então, assim, tem que ter cuidado também com golpes que podem vir desse processo de registro. Essa é uma área que tem muito golpe, muito golpe. Então, a partir do momento que vocês abrem a empresa ali, vai receber ali mensagem no WhatsApp, no e-mail ali, que falando, paga aqui a taxa para concessão da sua marca. Não paga, é golpe, tá? Então, o INPI não fica mandando e-mail assim, não é assim que funciona. Precisa ter um cadastro no NPI, precisa acessar o boleto lá, a guia de recolhimento do NPI emitida por dentro, então não saia pagando nada que vocês recebam ali, por mais que tenha um cunho ali de oficial, que eles usam a logo do NPI, eles usam o brasão da República, para ter ali uma aparência de legalidade, quando na verdade não é, tá? Vou ficar bastante atento a isso. Fábio? Para compartilhar um pouco também desse nosso processo de registro, só para te acalmar, Flávio, o nosso levou 3 anos também. É bem longo. Essa questão do golpe aí que vocês falaram, toda semana a gente recebia boleto aqui em casa, exatamente assim, com brasão, papel timbrado, para a gente pagar, e sempre foi golpe. Mas uma observação que eu gostaria de fazer, Felipe, é que com a gente aqui, a gente tanto fabrica como comercializa. Então, nós tivemos que pedir 2 registros, porque, às vezes, o que foi orientado, que para a gente é muito mais interessante ter a licença para comercialização do que para fabricação. Então, não faço questão de ter a nossa marca para fábrica, porque, assim, nosso interesse é mais para venda, né? Então, na hora que for solicitar, em casos, por exemplo, pessoas que produzem bolo, fábrica de bolo nesse sentido, não pedir só o registro para fabricação, pedir também para comercialização, porque senão uma outra empresa pode pedir o mesmo nome para comercializar e você só tem a licença ali, o nome da marca, para fabricação. Então, ficar atento nessa questão também. Perfeito, Fábio. Isso é super importante, a gente vai entrar aqui também. Porque o registro, ele protege a atividade. Então, ele não protege o nome em todas as atividades possíveis e imagináveis. A gente pode ter uma empresa que é voltar na Volver, que está aqui aparecendo. Posso ter a Volver, que vai ser uma clínica
eu posso ter a Volver, que vai ser uma marca de roupa, e são coisas completamente diferentes. Então, se eu quero ter uma clínica que também comercializa roupa, ou que é uma clínica que tenha outras atividades ali, atividade esportiva atrelada àquilo ali, eu desenvolvo alguma coisa disso, eu preciso fazer o registro em várias atividades diferentes. Então, o INPI ele tem uma listagem de 45 classes diferentes. Tá? Parte dessas classes são referentes a produto, parte dessas classes é referente a serviço. Então, eu preciso olhar. É produto cosmético. É uma coisa, é uma classe. Está lá no início, não lembro se é classe 3, enfim, alguma coisa assim, 3, 4 ou 5, alguma coisa dessa. Então, eu tenho lá a parte de cosméticos, de produção de cosméticos. Ok, então, falar esmalte, um monte de coisa. Beleza. Então, eu vou depois, lá na 40 e pouco, que vai ter lá e-commerce. Então, eu tenho a produção, que é o desenvolvimento daquele produto, e eu vou na parte de serviço para fazer ali a venda do e-commerce. Então, eu tenho um e-commerce com aquele nome? Tenho. Maravilha. Então, eu vou comercializar aquele produto com aquele nome? Ok, então eu vou registrar lá na marca em outra classe do NPI. Então pode ser que o meu registro ele seja suficiente em uma classe, pode ser que para eu proteger ele como um todo, eu tenha que registrar ele em 3, 4, 5 classes diferentes. Pode acontecer, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. O INPI não é pela marca, mas é pela atividade. O INPI ele vai proteger a sua marca na atividade que você desempenha. Então, se eu tenho várias atividades sendo desempenhadas, às vezes aquelas atividades estão condensadas dentro de uma classe do NPI. Às vezes não, às vezes são mais de uma classe. Então, é preciso analisar. Como que a gente analisa e pesquisa isso? O NPI ele tem uma lista, eu não lembro se está aqui, que eu acho que eu disponibilizo aqui. Não, não está. Mas eu disponibilizo para vocês depois uma lista. Tá aqui, ó. Não, mentira, que é o site. Eu vou disponibilizar para vocês ali. Todo o material pode ser mandado lá pelo grupo do WhatsApp, tá tudo bonitinho, você pode mandar depois. Beleza. Então, depois eu mando para vocês, é uma lista com as 45 classes do NPI. Aí vocês vão olhar, eu faço bolo, mas eu também comercializo bolo. Beleza, então eu vou e vejo lá quais as classes que eu preciso registrar minha marca. Então, isso a gente chama de uma fase de pesquisa prévia. A gente identifica quais as classes que são registradas e tudo mais, tá? Falaram do valor do INPI. O INPI, para fazer de taxa para ser paga ao INPI, no caso de vocês, é uma taxa de R$ 142 para poder dar início ao processo de registro. E ao final do processo, se for concedida a marca, para você emitir o certificado, é R$ 298 o valor da taxa que é paga para o INPI, ao final. Então, dei entrada hoje, R$ 142. Ao final do processo, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, quando tem a decisão final, falar, a marca é sua, pague o valor da taxa para que a gente possa emitir o certificado. Vai ser R$ 298. Isso por classe. Então, se eu vou registrar em 5 classes, é 142 vezes 5. Beleza? E aí, então, já foi feita a explicação da diferença aqui de junta comercial para o INPI. Tem muita gente que faz a pesquisa do INPI, olhando uma pesquisa de marca, olhando o site, olhando o Instagram, olhando qualquer coisa. Não olhem por aí. A pesquisa de registro de marca é feita no INPI. Ele que é o órgão responsável por ter lá o cadastro das marcas registradas. Tá? E aí, nessa etapa prévia de registro, é muito bom fazer uma análise comparativa, para você não perder tempo. Às vezes, estou querendo dar entrada em algo que eu sei que vai ser perda de tempo. Então, se eu tenho uma marca de tênis com o nome Mike, por exemplo, é óbvio que não vai passar. Porque o INPI ele não vê a diferença ali de escrita meramente. Ele vê ali a parte de sonoridade também. Então, aquilo ali é muito correlato com alguma marca. Então, eu estou correlacionando aquele nome. Às vezes tem algum nome que tem um H diferente em algum lugar, tem uma posição diferente de uma letra ali que parece, tem, em vez de I, é um Y. Isso não interfere para o INPI. Se a sonoridade for semelhante daquela outra marca que esteja registrada, ali o INPI já vai barrar. Então, essa análise de colidir as marcas, se a marca colide, se ela tem a possibilidade de causar confusão ao consumidor, vai ser travada. O INPI não vai deixar passar, tá? E aí, tanto
isso também é na mesma classe. Então, naquela atividade, tem alguma outra empresa, alguma outra marca registrada naquela mesma atividade? Sim. Com aquele mesmo nome? Sim. É próximo, é similar? Sim. O INPI vai barrar. Tá? Flávia? Eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque, por exemplo, a forma da escrita do lado de casa é lá de casa, com DI. Mas se aparecesse, então, alguém, por exemplo, com nome normal, lá de casa, ou lá de casa separado, ou lá de casa junto, então não interfere. É a sonoridade que eles vão É a perceber. sonoridade. Tá. Exato. Outra dúvida. Você botou aqui que a gente pode fazer na junta comercial e pode ser a âmbito nacional. Vamos supor, meu negócio hoje, ele é só do Rio de Janeiro e eu não sei se ele vai tomar uma proporção a nível nacional. Eu faria só na junta comercial do Rio. Não, então, a junta comercial é onde você não faz o registro de marca na junta. Você faz a abertura de empresa. E aí o teu nome fica protegido no nível estadual. Então, quando você faz a abertura da empresa lá, vai ficar a proteção do nome da empresa lá, uma proteção no estado. Então, dentro do Rio de Janeiro, ninguém pode ter a mesma atividade sendo desempenhada com o mesmo nome que você. Mas, se eu quero ter ali alguma escala nível nacional, e aí nível nacional pode ser uma venda online, Flávio. Não precisa ser, eu vou montar uma sede em determinado lugar. É uma venda online que está vendendo ali para pessoas de todo o país, ou para quem está aqui do lado, de Minas, do Espírito Santo, sabe? De São Paulo. Então, isso pode acontecer. E é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, o INPI é que vai proteger em nível nacional. A junta comercial é só abertura de empresa, mas a abertura de empresa já tem a conotação de proteção estadual. Tá? Maravilha. E aí tem a questão da colidência, que a gente já tratou. E aí, então, a gente já viu memorando de entendimento entre os sócios, acordo de confidencialidade, registro de marca, e a gente chega no grande momento de abertura de empresa, do contrato social. É o documento ali que vai ser aquele documento burocrático ali para poder ter uma constituição de empresa, para poder ter o CNPJ. Felipe, mas eu sou MEI, eu não preciso de contrato social. Sim, você não precisa de contrato social. O MEI abre sem contrato social, tá? Mas o MEI também que seria meio que uma esquizofrenia o MEI ter um contrato social. Porque o contrato social ele é um acordo registrado na junta comercial entre os sócios, descrevendo as atividades que eles vão fazer, os pontos-chave de quanto que é investido, quais são as cotas, qual é a participação de cada um, quem é administrador, como que é feita a reunião, as decisões. Então, seria uma esquizofrenia o MEI ter um contrato social, porque para que ele vai ter um contrato social? Ele vai fazer reunião com quem? Com ele mesmo? Ele vai deliberar, vai decidir com quem? Com ele mesmo? Então, assim, não tem necessidade, tá? E a gente vai ver um pouco mais à frente os tipos societários, para vocês entenderem as diferenças entre eles e entender o que fica melhor no caso específico de vocês, tá? Então, contrato social, documento burocrático que a junta exige. As contabilidades, elas costumam pegar um documento que é padrão, um contrato social que é padrão, que vai servir para abrir empresa, ponto. Tá? É o documento que a junta exige para poder abrir empresa. Qual o problema disso? Ele não tem nenhum tipo de regramento sobre problemas. Então, quando tem algum tipo de problema na sociedade, a sociedade tem problema para caramba, problema entre sócios, problemas de decisão, de votação. Quando tem algum tipo de problema desse, alguma saída de sócio ou outra, a empresa ela sofre muito mais, porque não tem nada pré-estabelecido. Então, tem aquele processo de discussão. Aqui no escritório, eu acho que todo mês a gente pega um problema entre sócios para poder resolver. Então, quando não tem nada estabelecido, precisa ter aquela discussão, aquele acordo ali sendo feito, sendo construído, aquela negociação que acaba desviando o foco daquilo que mais importa para o negócio, que é vender, expandir, caminhar com o desenvolvimento do seu negócio. Então, hoje em dia, a gente estabelece muito mais cláusulas dentro de um contrato social, focando ali na proteção do negócio. O foco não tem que ser a proteção da pessoa física pura e simples aqui. O foco da proteção da pessoa física está nos acordos prévios ali à sociedade. O contrato social ele é feito para proteger a empresa. Ele precisa ser feito para proteger a empresa, a continuidade da empresa, tá? Então,
contrato social precisa ter um objeto bem descrito, então o que a empresa faz, escrever isso de uma forma bem descrita mesmo ali, de forma objetiva. Qual é o capital social? Então, quanto cada um está aportando no negócio? Quanto cada um vai ter de participação do negócio? Quem vai ser o administrador? Como que serão as reuniões para decidir um ponto ou outro, como é? Para entrar um sócio, quem precisa aprovar? Para sair um sócio, como que é feito? Ah, o sócio não está performando, vou excluir. Qual o processo de exclusão? Até assuntos mais sensíveis. Um sócio faleceu, e aí? O que a gente faz? A gente deixa o herdeiro entrar? O herdeiro vai contribuir com alguma coisa? Ou é mais fácil a gente pagar ali o valor do herdeiro e, beleza, vida que segue? Então, isso tudo é definido dentro do contrato social, ok? Tipos societários. Então, a gente está falando para o contrato social, a gente precisaria ali de uma sociedade limitada. A gente tem alguns tipos mais comuns aqui, eu peguei alguns tipos mais comuns aqui para o pessoal que está começando o negócio, que seria uma sociedade limitada, o MEI, e uma empresa simples de inovação, tá? E aí, o que a gente está falando aqui sobre... Por que o nome é sociedade limitada? O que é limitada? É a responsabilidade dos sócios. Ou seja, vamos supor, não vou falar nenhum de vocês, alguém comercializa produto alimentício, tá? Joãozinho comercializa produto alimentício. Joãozinho, ele comercializa produto sem glúten. E aí, na venda do produto dele, ele teve um problema sério, porque um lote dele, por algum motivo, saiu contaminado com glúten. As pessoas que compraram, ingeriram, passaram mal, eram celíacas, passaram mal, descobriram que era daquele alimento e começaram a processar o Joãozinho. O Joãozinho, coitado, está com 20 processos ali e só chegando cada vez mais. Então, processo de indenização de 10, 15, 20, 50 mil reais de indenização. João não tem dinheiro ali na empresa, ele não tem tanto dinheiro para pagar a indenização para todo mundo, tá? Então, ele tem lá um valor e tudo mais, mas que ele não tem dinheiro suficiente para pagar a indenização para todo mundo. Na sociedade limitada, o que acontece? O que é responsabilidade da empresa fica para a empresa. Então, não é o dinheiro do sócio que é impactado, é a empresa. Existe uma barreira, uma divisão. Isso aqui é patrimônio da empresa, isso aqui é patrimônio do sócio. Existe ali essa parede, esse véu que a gente chama, que divide o que é patrimônio do sócio e o que é patrimônio da empresa. Se o patrimônio da empresa não é o suficiente para conseguir liquidar todo aquele dano que a empresa sofreu, beleza, acabou a empresa, ok, a empresa infelizmente acabou, mas o patrimônio do sócio, ele está protegido, tá? Então, eu não vou mexer no patrimônio do sócio. Agora, vamos supor que o Joãozinho, ele não é uma sociedade limitada, ele é um MEI. No MEI, o que acontece? Essa barreira que tem essa divisão, ela não existe. Então, todo o patrimônio do Joãozinho, tudo aquilo que ele construiu, ele já tinha um dinheiro guardado para ele conseguir sobreviver caso acontecesse alguma coisa com a empresa. Todo aquele dinheiro dele é impactado com esse problema que ele está vivendo, tá? Então, tudo aquilo, seja da empresa, seja da pessoa física, tudo aquilo é impactado. Então, existe ali uma responsabilidade ilimitada sobre aqueles danos, sobre aquelas ações da empresa. É diferente da sociedade limitada, que tem essa divisão. Ficou claro para vocês? Ou tem dúvidas com relação a isso? Tá claro, sim, Felipe. Beleza. Então, assim, o MEI ele é muito mais fácil de abrir uma empresa que é uma MEI, ele é mais barato do que abrir uma empresa de sociedade limitada, mas é algo que eu preciso que vocês fiquem atentos com relação a isso, tá? Então, vamos abrir o MEI para começar o negócio? Ok. Se eu tenho sócio, eu posso ter MEI? Não. O MEI ele tem limitação. Eu tenho um número limitado de colaboradores, eu não posso ter sócio, eu tenho faturamento limitado. Então, eu já ficaria muito mais confortável em ser uma sociedade limitada, tá? Mas eu entendo quem inicia a operação como MEI e depois migra para uma sociedade limitada.
tá? Flávio, eu não sei se você está com a mão levantada da outra vez ou se é dessa agora. Baixou, beleza. Fala aí, Rodrigo. Posso tirar uma dúvida minha mesmo? E da unipessoal? Entra onde? Sociedade limitada unipessoal, ela entra nessa categoria aqui, ó. Então tem aqui a sociedade limitada e a sociedade limitada unipessoal. Porque antigamente existia ali aquelas bizarrices, né, de ter um sócio com 99,9% de um negócio e um outro ali com 0,01 só para poder complementar e ter dois sócios, porque antigamente não podia ser uma sociedade limitada com um sócio só. E aí, desde 2019, 2018, 2019, a gente teve uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica, que essa Lei de Liberdade Econômica criou a Sociedade Limitada Unipessoal, que permite ali que uma pessoa seja o sócio de uma sociedade limitada, unipessoal. Então, é só uma pessoa dentro da sociedade limitada. Então, é possível hoje você ser uma pessoa só, sem sócio, mas dentro desse arcabouço de proteção. Entendi. Beleza, Então, dependendo do que for, do que eu vou fazer, vale muito mais abrir uma unipessoal do que ter um MEI para poder proteger seu patrimônio, por exemplo. Total. Não tem nem sombra de dúvidas com relação a isso, tá? Eu já vou te passar, Flávio, só vou ler a mensagem aqui da Volver. No processo, se a minha empresa perde, eu não corro risco de perder um bem, como meu carro ou minha casa, é isso, na cidade limitada? Exatamente isso. Puramente, podem ter situações que você pode correr risco de perder o seu carro, por perder a sua casa. Quais são essas situações? Fraude em execução. Então, por exemplo, eu estou fraudando, estou tirando dinheiro da empresa para jogar para outra conta e eu não estou deixando ser executado. Então, não estou pagando aquilo que a empresa está devendo de uma forma proposital. Não é a empresa não tem dinheiro e ela não está conseguindo dar suporte a tudo aquilo ali que está acontecendo. Eu estou fraudando, eu estou tirando dinheiro de um lado para o outro para poder fazer para continuar tendo meu dinheiro ali na pessoa física. Então, estou fraudando a execução. Esse é um ponto. Outro ponto, confusão patrimonial. Então, muita gente tem aquela conta ali, que é a conta da empresa, conta da pessoal, tudo misturado. Na sociedade limitada, se você fizer isso, é um abraço. É pedir ali para dar problema, tá? Já vai dar problema antes, porque essa confusão patrimonial ali, ela vai acontecer e vai acabar com vocês, assim, o quanto antes, porque você não consegue se planejar. Mas analisando juridicamente o fato ali, tipo, não só da parte de negócio em si, analisando na forma jurídica, se tem a confusão patrimonial ali, então a mistura, você não sabe o que é bem da empresa, o que é bem do sócio, a empresa está pagando ali a conta de luz da casa do sócio, está pagando a internet da casa do sócio, está pagando, sei lá, tipo, tudo da casa do sócio, condomínio do sócio, tudo, tá usando uma conta só para tudo, a gente acaba tendo ali um problema muito grande do juiz ali considerar essa confusão patrimonial, de não ter essa diferenciação. Então ele fala, já que eu não consigo identificar o que é o que, vai todo mundo para o mesmo saco, tá? Então isso é um grande problema que se tem. Vai ter aula sobre confusão patrimonial? Se eu não me engano, a parte financeira vai tratar alguma coisa disso, pelo que eu vi na nosso primeiro encontro lá. De ter essa separação do que é conta de um, conta de outro. Se eu não me engano, eles vão tratar disso, tá? Mas se não tratarem, depois a gente pode falar mais para frente ali, só mandar uma mensagem que a gente marca alguma coisa disso. Mas eu acho, quase certeza que vai ter isso sim na parte financeira. Beleza? A princípio, sim, Felipe. Geralmente vai ter. A Noemi geralmente fala sobre esse assunto, mas se precisar de ajuda, eu também posso falar desse assunto, mas a gente pode, dependendo do que for, mais na frente, se tiver muita demanda, por isso fazer uma coisa mais específica depois do módulo financeiro. Beleza. E aí, então, assim, mas já tenha desde já claro na cabeça que o que é dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. O sócio ele vai receber duas formas de remuneração ali. Ou é o prolabore, então é um valor ali que normalmente a gente fixa um salário mínimo e tal, que é o valor da remuneração do sócio, mais a distribuição de lucros, tá? Prolabore ele é tributado, distribuição de lucros não é tributado. Então, o sócio recebe esses dois tipos de remuneração. O que ele vai fazer na conta pessoal dele, problema do sócio.
Agora, a empresa pagar ao sócio ali, pode ter uma espécie de um reembolso de uma coisa ou outra. Com home office, eu posso ter o custeio da internet da residência ali, por conta do home office? Pode, mas desde que seja algo estabelecido, bem claro, que é aquilo ali. Não sair pagando tudo aleatório. Estou pagando Sky para o sócio. Estou pagando tudo para o sócio. Não existe isso, entendeu? Então precisa ter essa limitação bem definida ali do que é coisa da empresa, o que é patrimônio do sócio. Flávia? Essa sociedade que você falou agora, eu não conhecia, que a pessoa podia fazer. É uma sociedade limitada, única. Mais ou menos isso, né? Tô começando a conhecer agora. Isso, é unipessoal. É para uma pessoa só. Você, depois de um tempo, pode fazer tipo uma escalonagem dela, por exemplo, pode passar para uma outra, para fazer a migração, ou Isso. fazer isso? Você pode migrar. Isso pode acontecer tanto com o MEI como para a sociedade limitada unipessoal. Você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal e receber um sócio. Tá? Então, eu tenho uma sociedade limitada unipessoal, mas agora o Rodrigo está entrando na minha sociedade. Então, eu vou fazer essa migração, eu saio de uma unipessoal e absorvo mais um sócio. Eu recebo na minha sociedade unipessoal o Rodrigo e aí a gente se torna uma sociedade limitada convencional. Tá? Então, isso pode acontecer. Assim como isso pode acontecer com o próprio MEI. O MEI, o CNPJ de MEI, quem já tem, ele pode ser migrado para uma sociedade limitada. Então, você aproveita o mesmo CNPJ, você aproveita os mesmos acordos que você já tem, e você inicia ali uma jornada como sociedade limitada. Então, é feita essa migração também. Então, é feito um contrato social. Então, vamos supor, Joãozinho aceita Mariazinha na sociedade limitada, na sociedade, transformando o microempreendedor individual em sociedade limitada, sendo o Joãozinho detentor de X participação do negócio e Mariazinha de Y participação do negócio. Então, isso pode fazer essa conversão também. As coisas, elas não são estáticas, tá? A migração de MEI para limitada, demora muito, ela é um pouco mais cara. Perdão. Não, pode falar. Demora muito para acontecer esse processo da migração? Então, não, ele não é tão rápido quanto você fechar o MEI e abrir uma limitada, incrivelmente, porque deveria ser, né, já que já existe, mas o procedimento da junta comercial ele é um pouco mais demorado com relação a isso, de você migrar de MEI para limitada, e é um pouquinho mais caro. Mas não é nada absurdo, não. Então, vamos supor que para você abrir uma nova empresa vai custar R$500 ali de taxa. Para você fazer essa migração de MEI para limitada, vai custar 700 e pouco. Então, assim, é uma diferença básica, mas se você já tem acordos ali, contratos, vínculos ali, utilização daquele CNPJ, conta em banco, etc., para você não ter todo aquele trabalho, eu faria a migração, assim, sem sombra de dúvida, tá? Então, eu utilizaria isso como um mecanismo, assim, para ser muito mais simples ali o cotidiano, porque você não vai precisar abrir outra conta, outra não sei o quê, outra tudo. Você já tem aquilo ali, você vai só migrar. Muito mais simples. Ok, obrigada. Beleza? Rodrigo? Felipe, posso acrescentar uma questão? Pode sim, Fábio. Só deixar o Rodrigo... Pode deixar ele falar primeiro, pode deixar ele falar. Pode deixar ele falar, fala depois. Então vai lá, Fábio. Nessa dúvida que a Flávia teve, só para fazer uma observação, que a gente aqui fez esse processo. Só chamar a atenção, Felipe, porque o desafio que eu enfrentei, pode ser que outras pessoas enfrentem, que é com relação ao zoneamento urbano. Que quando a gente abriu o MEI pode ser MEI em qualquer lugar, né? Não tem tanta restrição assim. Mas como nós migramos para a ME, a área que a minha empresa hoje está atuada, ela teve conflito na prefeitura com relação ao zoneamento urbano. Então, a gente teve que ir lá, explicar, justificar, e aí depois foi concedido. Mas esse processo aí levou mais de um ano para a gente conseguir essa autorização por conta do zoneamento urbano. Tá um pouco baixo, Fábio, o teu áudio, tá meio falho, eu não sei se eu consegui entender, foi um problema do banco aí? Não, agora? Ficou bem melhor. Desculpa, porque eu tirei o fone. Estava chamando a atenção, Felipe, que a gente fez esse processo de migrar de MEI para ME. E a gente enfrentou um desafio grande que foi com relação ao zoneamento urbano. Quando a gente foi automaticamente autorizado, não teve nenhuma questão com relação à localização. Mas quando a gente foi migrar para ME,
a gente teve um trabalhinho aí de justificar para a prefeitura, explicar o porquê da mudança, e aí só chamar atenção se caso alguém for fazer essa mudança, de repente, se tiver como se antecipar e consultar antes a questão do zoneamento urbano, porque isso foi um desafio aqui para a gente. Porque muitas vezes, aí eu tenho um ponto, né, que às vezes a gente abre o MEI não com aquela atividade efetivamente que é desempenhada, é uma atividade ali que é meio paralela, mas precisa do CNPJ para poder começar a rodar, então estou fazendo às vezes um serviço de TI, mas eu vou abrir ali como algo de serviço de apoio ao escritório, ali, de apoios administrativos. E aí depois, quando é feita essa migração para a sociedade limitada, não estou falando que foi esse o teu caso, tá, Fábio? Mas falando que pode ser uma das situações, que às vezes a gente abre esse CNPJ de MEI muito rápido, com um serviço que é paralelo, e depois, quando vai para a sociedade limitada, que a gente pode colocar a atividade real, que é ocupada, que é desenvolvida ali, a prefeitura vai exigir mais documentações. Tá? Então, vai exigir ali certificado de Anvisa, enfim, várias outras exigências ali que podem acontecer. Rodrigo, e depois... Pode deixar, Maria, pode falar, Maria. Não, então, eu tive uma questão no MEI, né? Assim, acredito que tenha a Emanuele seja também, é que algumas atividades, alguns quinais não podem ser a ocupação principal do MEI. Isso aí. Por exemplo, confeiteiro, padaria, confeitaria não pode ser, então ela tem que ficar num quinai secundário, e porque eu acho que implica em licenças de vigilância, né? E o MEI não precisa, é isento aqui em Niterói, pelo menos, né? Então, tem essa questão, que aí pode ser ficar atento com o KNAI também. É isso. E aí depois, por exemplo, quando você migra para uma limitada, que você tem uma liberdade maior, você acaba tendo exigências ali que você não tinha no MEI, né? Então, você consegue colocar isso como uma atividade principal, mas isso acarreta ali em certificações e tudo mais. Então pode acontecer algo desse tipo também. Beleza. Não, o que eu ia falar, eu escolhi a unipessoal por alguns motivos, né? O MEI, eu não poderia abrir um MEI por estar trabalhando, ter na CLT, então era um desempecilho, mas queria continuar empreendendo. E algumas atividades eu também não estava incluído no MEI. Então, assim, antes de abrir o MEI, pensar, cara, beleza, como é que está meu patrimônio? Eu vou botar todo o meu patrimônio para o justo? A diferença é que no início você gasta um pouco mais e o MEI você pode abrir gratuitamente. É isso, o MEI ele é mais simples de abertura, ele é um pouco mais barato, um pouco mais barato, mas ao mesmo tempo eu acho que, aí é minha opinião pessoal, eu tenho uma opinião muito clara com relação ao MEI, que ele é para você basicamente tirar os negócios ali que estavam na informalidade para que eles passem a recolher tributo. Mas ele para quem está desenvolvendo o negócio, o MEI ele é um limitador muito grande, assim. Então, a primeira oportunidade, acho que quem for MEI, migrar para uma limitada é o caminho que eu adotaria, sem sombra de dúvidas. Nas empresas que a gente assessora aqui no meu escritório, se tem algum MEI, ser um ou dois ali, mas já em processo de migração. Então, é algo que a gente busca desenvolver até mesmo para proteger o sócio que está desenvolvendo o negócio ali, enfrentando o dia a dia, enfim. Então, é o caminho que a gente adota aqui, tá? Então, só passar isso para vocês. Empresa Simples de Inovação foi ele é uma mistura, que é o Inova Simples, ele é uma mistura de tipo societário com uma parte tributária diferenciada. Ele foi criado voltado mais para inovação de negócio. Eu não gosto dele porque ele é meio que um ornitorrinco. Ele está pendente de um monte de regulamentação ainda e aí acaba atrapalhando, tá? Pode perguntar, Flávia, que aí depois a gente vai mudar já de temática e pode acabar perdendo o fio da meada. Pode perguntar. Pode ser que esteja acontecendo com outra.
Vou trazer a questão porque começou a acontecer comigo. Como eu comecei a entrar também para o corporativo, os pedidos ficaram mais volumosos, inclusive, obviamente, de valores. Por exemplo, dia 31, 30 e 31, eu vou servir um jantar, coffee break, enfim, almoço ali. Essa venda ficou em torno de R$ 15.000. Se eu fizer 4 vendas dessas, eu vou mudar o meu MEI. Eu consigo, num curto espaço de tempo, mudar correndo migrar correndo a minha classificação ou não? Porque entrarem mais 2 por dia, que meu limite, meu teto que é de 81, né? Tá, cortou um pouco para mim, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas basicamente você vai estourar o teto do MEI e aí tá querendo migrar para limitada. Seria isso? Quanto tempo demoraria? Se eu consigo fazer isso de uma forma rápida para não perder trabalho, entendeu? Quanto tempo você tem para fazer essa migração? Bom, então, nesse primeiro eu vou conseguir. Se eu fizer mais uns 2, 3, 4 desses, eu ainda estou no teto do MEI, que é 81. A questão é que eu não sei se isso vai me abrir portas, né? E em curto espaço de tempo, poder, de repente, Não, pegar. tranquilo, dá para migrar, até porque a penalidade do MEI é se você ser excluído ali do MEI e você estourar o tipo de faturamento. Então, você já começa a migração quanto antes, isso aí vai demorar ali no intervalo de, sei, uns 20 dias, né? É um tempo que não é longo, não, para Beleza. poder fazer isso. Obrigada. Mas só lembrando em cima disso aí, vale a pena você fazer um planejamento tributário, porque dependendo do que for, quando você sai do MEI, você passa a recolher outros impostos e pode ser que seu produto não compense para você. Aí talvez você tenha que aderir a um simples, teria que ver qual regime que melhor se encaixa. Mas são coisas diferentes, tá, Flávia? Sim, sim. Uma coisa é a migração de MEI para limitada, então a gente está falando de tipo societário. O Simples Nacional, ele é um outro tipo de arrecadação, não é um tipo societário, tá? Então, é uma forma de arrecadação. Então, o Simples Nacional é um tipo de arrecadação que a maioria das cidades limitadas ela vai ocupar essa carga do Simples Nacional. Beleza? Então, aí é basicamente uma conversa com o contador, ver o tipo de carga tributária que você vai enfrentar, entender ali que aquele produto eventualmente vai precisar passar por um reajuste de valor, talvez sim, talvez não, não sei. Então, precisa avaliar isso para ver a composição de preço do produto, entender a precificação completa e aí sim você fazer essa migração consciente. Mas é algo que eu já começaria a planejar se fosse você, pelo que você está me falando, né? Obrigada. Tá bom? É só esse cuidado que tem que ter, que não é só uma mudança de acordo societário, mas também muda um pouco a forma de tributar. Então, tem que ser levado em conta para não ser pego de surpresa. Só esse alerta que eu queria dar. E aí a gente agora vai falar um pouco sobre acordo de sócio. Então, a gente está seguindo a jornada, tá? Então, abrimos ali o CNPJ e a gente tem um acordo de sócio. Muitas vezes é feita a migração do memorando de entendimento que a gente conversou lá atrás para esse acordo de sócio. Qual é a diferença? Memorando de entendimento a gente não tem empresa ainda estabelecida, acordo de sócio a gente já tem uma empresa estabelecida. Então, a gente tem o contrato social, deixa eu voltar aqui, memorando de entendimento antes da sociedade. Contrato social, documento burocrático que vai ser registrado na junta comercial para poder ter o CNPJ. Acordo de sócios, quando a empresa está sendo constituída ou já foi constituída. O que é o acordo de sócios? Ele é um documento que ele anda em paralelo com o contrato social. Como assim? O contrato social é um documento que vai ser registrado na junta comercial. Cada alteração do contrato social pode ser uma vírgula, pode ser o contrato social inteiro, vai custar algo em torno de R$ 500 para fazer essa alteração, porque é um documento que está registrado na junta comercial. O acordo de sócio ele já é um documento particular entre os sócios. Então, eu consigo entrar em muitos pormenores ali. Eu consigo estabelecer alguns regramentos ali que eu não quero divulgar para todo mundo. Os documentos estão registrados na junta comercial, eles estão públicos, né? Eles são registrados ali e estão lá, estão disponíveis. O acordo de sócio eu consigo entrar em pormenores muito mais bem estabelecidos ali. Eu consigo ir bem minuciosamente ali descrever como eu quero que aquela operação aconteça. E um detalhe, para que esse acordo de sócio ele seja alterado, basta ali a vontade dos sócios. Então, eu posso estabelecer, dentro desse acordo de sócio, que para esse acordo de sócio ser alterado,
vai ter pelo menos 2/3 dos sócios, ou 70%, ou 80%, ou 90%, ou unanimidade dos sócios para poder ser alterado. Isso eu posso estabelecer. Então, é um documento que vai servir como uma regra. Então, a gente tem o contrato social, que vai ser uma espécie de constituição da empresa, né? Então, a gente está falando da Constituição do Brasil, a gente tem a Constituição da empresa. São as regras macro. E aí, o acordo de sócios, eu vou entrando em pontos menores ali, que eu posso alterar, sem ter que fazer nenhum tipo de pagamento para a junta comercial. Sem ter que dar dinheiro ali para a junta comercial, eu consigo fazer essas alterações. E ter ali essa estabilidade, garantir esse bom funcionamento da sociedade com esse acordo de sócios bem feitos, entender as responsabilidades de cada um de uma maneira mais minuciosa, de ter ali essa minimização de conflitos, o que vai acontecer caso cada coisa aqui aconteça, caso isso aqui aconteça, caso isso aqui funcione, caso isso não funcione, como que vai acontecer, o que vai ser feito. Então, eu consigo ter regras de governança, regras de ética, de princípios ali que vão ser estabelecidos dentro do contrato social, de distribuição de lucros, de distribuição de prejuízos, como que vai acontecer. Eu posso estabelecer tipo de remuneração diferente ali por dentro. Então, eu consigo fazer uma série de coisas por dentro desse acordo de sócios, tá? E é um documento que basta vocês, os sócios, né, assinarem. Não preciso levar isso para registro na junta comercial, tá? Tem aqui, a gente vai passar um pouco por isso, mas aqui depois eu vou deixar isso para vocês vão acessar aqui, tem um link com o acordo de sócios, não um acordo de sócios, mas um guia para o desenvolvimento de acordo de sócios, tá? Então, é só clicar aqui que vocês já vão acessar esse guia para desenvolvimento de acordo de sócio. Tem uma série de perguntas lá que vocês vão respondendo, conversa com o seu sócio, com o seu pretenso sócio para já ir respondendo. Esse guia, ele vai servir ali como uma base para construir contrato social, para construir eventualmente um memorando de entendimentos. Então, é um guia ali de perguntas chatas entre os sócios, que precisam ser feitas, né? Então, aquele guia de conversa chata vai estar aqui. Então, a pergunta que ninguém quer fazer vai estar aqui para vocês poderem conversar entre vocês e poderem ir descrevendo. É um PDF editável ali, que vai estar a pergunta e um campinho para vocês irem preenchendo. Eu estou olhando para cá porque é a segunda tela, então estou mexendo aqui com a mão, olhando para cá, vocês não estão vendo nada. Mas, então, aqui vai estar uma parte da pergunta e um espaço para vocês irem preenchendo. Ok? Acaba virando uma espécie de checklist. Então, eu tenho memorando de entendimento, eu fiz, beleza, check. Eu tenho um contrato social personalizado, tenho, check. Ah, não, é o padrão da junta, então eu preciso ficar atento, porque se der problema, eu tô vulnerável. Então, é um ponto de atenção. Registro de marca, eu já fiz? Já, beleza. Não fiz, então é um ponto de atenção que eu preciso ter. Acordo de sócios, tá feito? Tá. Não tá, então preciso olhar com calma para fazer. NDA, que é o acordo de confidencialidade, eu já fiz, eu tenho aqui estabelecido uma regra de como implementar? Tem, beleza, então check. E acaba virando esse checklist, tá? Para que vocês consigam se planejar no desenvolvimento dos seus negócios. E a gente vai falar um pouco sobre contratos, tá? A gente tem um tempinho ainda para poder falar de contratos, eu acho que dá para a gente caminhar um pouco nesse ponto, porque é super importante. Todos vocês prestam serviço, ou vendem produto, ou têm uma série de acordos, né, com as pessoas, seja para venda do produto, do serviço de vocês, venda direta para o consumidor final, venda para intermediários ali, seja para um representante comercial, para uma série de outras pessoas. Então, o contrato ele é fundamental. Então, deixa eu falar um pouco do que é contrato, de alguns pontos de atenção. Os contratos ele acabam contando uma história e algumas dicas práticas de contratos. Então, o que é um contrato? Essa definição é a definição jurídica. O negócio jurídico bilateral ou plurilateral com a finalidade de adquirir, modificar ou extinguir relações patrimoniais. Fala, nossa senhora, o que é isso? É basicamente qualquer tipo de relação que você tenha que exija alguma entrega da sua parte e alguma contrapartida. Então, qualquer tipo de negócio, de relação que tenha. O que a gente está fazendo aqui é exigir um contrato verbal, que ele pode acontecer. Os contratos eles não têm uma forma estabelecida, via de regra. Tá? Ele não tem uma forma estabelecida. Todo contrato precisa ser escrito. Não é isso. O contrato ele pode ser verbal. Qual é o contrato verbal? Felipe, eu preciso que você esteja às 10 horas da manhã da segunda-feira, do dia 30 de setembro,
online para que as pessoas que estejam no programa assistam e participem desse e tenham acesso a esse conteúdo. Esse foi um contrato que foi feito. Ponto. Tá? Então, exige ali uma obrigação e uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Depende. Se eu estou vendendo um produto, a contrapartida é o quê? O pagamento daquele produto, daquele serviço. Ou não, é uma parceria. Então, qual é a contrapartida? Às vezes, fazer um marketing para aquilo ali, fazer uma postagem, é uma contrapartida que pode acontecer. Depende. Então, alguns pontos de atenção em cima de contratos. A gente está falando da capacidade dos contratantes. Então, observar se quem vai assinar contrato tem poder para assinar contrato. Às vezes a gente fecha o contrato e tem lá alguém que trabalha na empresa e assinou o contrato, mas aquele alguém, ele tinha poder para assinar? Só quem pode assinar é o administrador da empresa, ou que alguém que tem uma procuração específica para poder representar a empresa. Tá? Então, ficar atento com relação a isso. Às vezes está assinando um contrato com alguém que não tem poder para representar a empresa. E, eventualmente, deu algum tipo de problema, você vai processar a empresa, ele fala, não, mas eu não estava sabendo de nada. Pô. Aí você fala assim, não, mas foi assinado. Ele, mas por quem? Só quem pode assinar aqui sou eu. E eu não assinei nada. Então, falta ali uma diligência, que a gente chama, um cuidado maior para verificar se quem está assinando tem poder para isso. Então, sempre exige ali, mas qual é o instrumento que te dá poder para poder assinar esse contrato? É o contrato social? É alguma procuração? Então, pergunte isso. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato para compra e venda de drogas. Posso até fazer, mas ele não vai ser, de forma nenhuma, algo lícito ou que eu consiga exigir o cumprimento da obrigação na justiça. Eu vi uma reportagem um ou 2 meses atrás de que um rapaz fez uma compra de drogas e foi na boca lá no morro para reclamar com o traficante, que a qualidade não estava boa. E acabaram que bateram na pessoa, né, no rapaz que foi reclamar. E, enfim, um contrato resolveria a vida dele? Não, porque ele não poderia exigir processar a pessoa que fez a venda das drogas ali, o produto não estava de qualidade. Não é possível, sabe? Não é lícito. Tá? Obrigação, falar assim, eu vou te vender algo, mas se você encostar a mão na lua, você não vai precisar me pagar. Então, assim, não é possível isso acontecer. Não é viável que isso aconteça. Então, não existe essa possibilidade de fazer um contrato com esse tipo de obrigação. Então, o objeto precisa ser determinado ou determinável. Como assim? A gente precisa ter uma descrição detalhada do objeto, de forma objetiva. O objeto é o que o contrato está se referindo. Né? Então, a gente precisa ter uma obrigação detalhada, uma descrição detalhada desse objeto, para que você consiga determinar com exatidão o que está acontecendo. Então, estou vendendo o quê? Bolo. Qual é a quantidade de bolo? Estou vendendo X bolos. Quais são os sabores dos bolos? Bolo de milho, bolo de não sei o quê, bolo de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estou vendendo kombucha. Quais são os tipos de kombucha? Qual é o tamanho? Qual é a litragem que eu estou vendendo? Então, eu tenho que ter o quantitativo geral das coisas ali que eu tô vendendo, da forma que eu estou vendendo, ter as obrigações ali muito bem claras, né? E já partindo para o último ali, ponto, tem que ter as obrigações muito claras, bem definidas. Quanto que eu estou vendendo, quando que eu vou entregar, o que você vai precisar me pagar. Então, preciso ter isso muito bem estabelecido para que esse acordo seja cumprido. A forma do contrato é aquilo que eu falei, ele tem forma livre, via de regra. Tem algumas exceções, por exemplo, compra e venda de imóveis, precisa ser um contrato escrito e tudo mais, mas via de regra pode ser verbal. Por que a gente não aconselha que seja verbal? Se alguém não fizer alguma coisa, como é que você vai provar? Então, se não for verbal, se não for escrito, você vai precisar de testemunha para aquilo ali. E aí é complexo para determinar se uma obrigação foi feita ou não foi feita e tudo mais. Então, o que eu faria, o que a gente aconselha que seja feito e o que a gente faz todo dia aqui no nosso escritório? Façam contratos, tá? Façam contratos escritos. Escrevam ali as obrigações de cada um, o que está vendendo, qual é a obrigação de quem está vendendo, qual é a obrigação de quem está comprando, quais são os prazos de entrega para determinada operação, como que aquilo ali vai se consolidar em um
um contrato escrito, então tenha muito bem definido aquilo que vocês estão fazendo. Beleza? Fala, Flávia. Em tempo de WhatsApp, que muitas coisas têm sido feitas pelo WhatsApp, você deve ter pego situações específicas, porque eu tenho visto vários problemas com isso. Eu evito falar qualquer tipo de fazer qualquer tipo de contrato ou prestação de serviço WhatsApp. Muitas pessoas têm feito isso. Tem valor? Qualquer problema, a mensagem do WhatsApp tem um valor legal? Eu vou te dar a resposta que ninguém gosta de ouvir, mas que é aplicável para esse caso. Depende. A mensagem pura do WhatsApp, ela não gera por si só uma obrigação. Ele não vai ter o valor. O contrato, para ter aquele vínculo ali e ter segurança jurídica, você precisa ali ter uma assinatura que é comprovada que aquela pessoa efetivamente assinou, porque o WhatsApp ele pode simplesmente falar, não, eu dei de acordo ali, mas eu estava imaginando que era outra coisa, eu vi aquilo ali, mas eu imaginei que era outra coisa. Então acaba que aquilo ali é algo muito frágil, e o WhatsApp a gente tem alguns poréns ainda, que alguns juízes não aceitam alguma parte do WhatsApp, dependendo do que for, como fonte de prova. Então, a prova do WhatsApp ela não é simplesmente o print, porque hoje eu consigo excluir ali alguma mensagem ou outra do WhatsApp, então eu excluí uma mensagem aqui que eu falava alguma outra coisa embaixo, e aí tirei um print daquilo ali. Ou mudei ali, alterei a mensagem depois, eu falei que ia vender 50 produtos ali, e depois está lá a mensagem editada falando que aquilo ali eram, sei lá, eram 20, e aí o valor permaneceu o mesmo. Então, tem uma série de fatores ali que geram insegurança no WhatsApp. Eu não aconselharia vocês a fazerem isso, tá? Então, o caminho faça um documento simples. Qual é o objeto, então transfere aquilo que seria feito no WhatsApp para um documento, tá? Então, entendam qual é o objeto, então o que você está vendendo, quais são as partes ali daquele contrato, qual é a obrigação de cada uma dessas partes para aquilo ali se concretizar. Então, eu vou precisar fazer isso, fazer tal coisa, beleza. Ok, é isso. Então, se for feito entre fazer no WhatsApp e fazer por e-mail, dê preferência para fazer por e-mail, porque o e-mail não tem essa questão tão grande de alterações ali, de insegurança, tá? Eu preferiria que vocês fizessem um contrato mesmo formal, pode fazer assinatura eletrônica, até para não burocratizar, falar, imprime o contrato, assina, me manda. Não, assinatura eletrônica. Hoje em dia tem uma série de plataformas de assinatura eletrônica que vocês conseguem fazer isso, tá? Até gratuitamente, dependendo do volume de contratos que vocês forem celebrar. Mas entre fazer no WhatsApp e fazer por e-mail, usa o e-mail. Emanuele? Oi, só um instantinho, Felipe, um segundo. Beleza, eu vou seguindo aqui, Emanuele, depois que estiver liberado aí, pode falar. Então, a gente fala que os contratos, eles contam uma história. E como assim eles contam uma história? Primeiro passo, quem são os personagens dessa história? Né? Então, quem são Oi, os... Felipe, desculpa. Pode falar, Emanuele. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vou... Eu tenho um contrato que ele é de prestação de serviço para entrega de doces, né? Que eu tenho uma confeitaria. Uhum. E aí eu até comentei com o Carlos Rodrigues se eu podia levar para ele ver. Ele falou que eu podia até, de repente, passar pelo Zap para dar uma olhada, mas que não ia entrar nesse mérito. Eu queria que você desse uma olhada. Há possibilidade? Então, isso aí a gente precisaria ver com o pessoal do NAI, porque aí já entra numa etapa de consultoria, né, de assessoria. Entendi. Então, a gente precisaria ver com o pessoal do NAI como que isso poderia funcionar. E aí, enfim, mas aí precisaria ver com eles. Mas algo que a gente pode conversar. O que eu sugeri, só respondendo essa pergunta, que eu sugeri que ela pudesse me mandar, que eu daria até uma olhada e poderia ver alguém que possa ajudar. Isso a gente pode fazer. Pode fazer? Ah, beleza. A gente vai tratar casos pontuais para ver se a gente consegue alguém que possa ajudar ela. Tá joia, Carlos Rodrigo. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Os contratos, eles contam uma história. Então, quem são os personagens envolvidos nessa história, né? Quem é o contratante, quem é o contratado, como que funciona essa relação?
Então, aí a gente passa para uma parte de qual é o objeto, sobre o que é aquela história. Então, o que está acontecendo naquela história? Aí já é a parte do objeto do contrato. Então, a gente está falando quem são os personagens ali que estão envolvidos, né? Quem é o contratante contratado, quem são os parceiros, etc. São as pessoas que estão envolvidas na história. E aí a gente já segue para qual é o objetivo daquela história, por que aquela história ela está acontecendo, né? Sobre o que ela é. E para o que esses personagens eles precisam fazer para que aquela história ela alcance o objetivo final, né? Então, para que aquela história seja uma história de sucesso, o que precisa acontecer? Então, aí a gente está falando das obrigações do contrato. Então, qual é a obrigação de quem está vendendo o produto, quem é a obrigação de quem está contratando aquele produto, quem está comprando aquele produto, aquele serviço. Então, eu preciso entender quais são as responsabilidades, o que essas pessoas precisam fazer para que seja uma história de sucesso, tá? Qual é o custo que os personagens precisam despender para que... Rapidinho, gente. Pronto. Qual é o custo que aqueles personagens precisam despender para que essa história seja uma história de sucesso, para que aquela história ela seja cumprida? Então, qual é o custo? É o custo de tempo, meramente? Aqui está como o símbolozinho de dinheiro, porque é o mais óbvio, mas não necessariamente é apenas dinheiro. Então, é tempo. Então, quanto tempo a pessoa precisa dedicar para que aquela história ela se confirme? Ou qual é o custo que precisa ser investido de dinheiro ali para que a outra parte consiga entregar e alcançar aquele objetivo final? Então, está falando de personagem, objetivo, obrigações, qual é o custo que precisa estar envolvido, quanto tempo essa história dura, quando que ela começa e quando que ela termina. Isso precisa estar estabelecido. Ah, é um contrato de tempo indeterminado. Ok, mas então você sabe que é indeterminado, então coloque que é o tempo indeterminado, tá? Ah, é um contrato de tal data até tal data, então a história começa hoje ou amanhã, dia 1º de outubro, e termina em 30 de setembro do ano que vem, de 2025. Então, eu posso estabelecer ali, ou não, vai ser um contrato que vai começar apenas em 1º de janeiro, ou enfim. A gente precisa determinar quando que essa história começa e quando que ela termina. E, por fim, se alguém não quiser, não conseguir cumprir com sua responsabilidade que foi estabelecida para que aquela história tenha um final feliz ali, o que acontece? Então, isso a gente precisa estabelecer também. Isso a gente chama de cláusula penal, que às vezes a gente imputa uma multa, ou eventualmente uma cláusula de rescisão, falar assim, ó, essa história não vai dar bom, vamos acabar com ela o quanto antes, para que cada um siga seu caminho ali e a gente consiga não ter um prejuízo, um dano tão grande assim. Então, quando a gente linka todos esses caminhos, todos esses pontos, a gente tem uma história. Então, quando vocês começam a enxergar o contrato, aquela sopa de letrinhas, dessa forma, vocês vão começar a entender que ele tem essa estrutura. Quem são as pessoas que estão envolvidas, qual é o objetivo, o que elas precisam fazer para que aquilo ali seja uma história de sucesso, qual é o custo que isso vai gerar, por quanto tempo ele dura, o que acontece se alguém não cumprir com aquela obrigação, com aquela responsabilidade. Beleza? Dicas práticas. Formalizem seus contratos, façam isso por escrito, tá? Seja objetivo na redação do documento. Então, quanto mais subjetivo, pior. Não use documentos padrão retirados da internet, porque aquilo ali não vai refletir a realidade de vocês. Ah, achei um contrato aqui a gente pega muito isso aqui no escritório. Muito, muito, muito. O Felipe, olha só, tem esse contrato aqui que eu vi vários contratos, tem um amigo meu que tem uma situação parecida, aí eu peguei essa parte aqui do dele, mas aí eu vi, tinha um outro amigo que já aconteceu alguma coisa assim com ele, eu peguei aquilo ali, aí eu vi na internet, eu pesquisei, aí eu vi que tinha isso aqui, né, que é muito legal, aí eu fui juntando, acaba que vira aquele contrato Frankenstein, que começa uma coisa e acaba falando sobre outra coisa, e aí no meio do caminho aquilo ali está se contradizendo, e com palavras diferentes, então não acaba sendo algo lógico ali de entender que está se contradizendo, mas acaba se contradizendo, e aí quando você vê, você tem um monstro ali, que você fala, cara, eu estou achando que eu estou seguro, mas na verdade eu não estou. Então, olhem para o negócio de vocês de forma individualizada. O problema que vocês estão passando, o serviço que vocês estão vendendo, a condição de venda que você está fazendo, não é a mesma que outra pessoa na internet fez, não necessariamente. É raro você conseguir um contrato e falar assim, pô, é isso aqui, é perfeito. Não é assim, tá?
Então, não use documentos padrão retirados da internet. E tem uma assinatura válida. Então, quando a pessoa imprime, assina, digitaliza, manda, não sei o que, assina outra, isso hoje em dia é muito falho. Tá? Hoje a gente consegue, com um mínimo de tecnologia, replicar a assinatura da pessoa e parecer que foi válido aquilo ali. E qual o grande problema disso? Quando dá problema no contrato, que a gente precisa cobrar na justiça. E aí o juiz vai falar assim, ó, cadê a autenticidade disso aqui? Como é que você garante que aquilo ali é uma assinatura autêntica? Então, hoje em dia, existem plataformas na internet que você consegue fazer essa assinatura digital. Tem a ZapSign, tem a Authentic. A Authentic é super simples de se utilizar. Tem lá um volume de documentos gratuitos lá que você pode utilizar também. Enfim, tem uma série de plataformas de assinatura eletrônica que são viáveis de vocês viabilizarem essa assinatura de uma forma bem simples para o teu usuário. Tá? Então, você sobe o documento da plataforma, cadastra o e-mail da pessoa, cadastra os dados, a pessoa recebe o e-mail, você recebe o e-mail, ela assina, você assina e está tudo lá. Mil maravilhas. Deixa eu passar aqui no chat, mas fala aí, Manoel, enquanto eu vou escrevendo aqui. Porque tem uma assinatura eletrônica no Gov, também é válida? Pode usar? Também é válida, também é válida. A do Gov, eu não indico, não é que eu não indique, né? Ela é válida, ela vai dar segurança jurídica, só que ela é uma forma diferente ali. Como que funciona a do Gov? A do Gov você assina, rapidinho, só escrever aqui, que Authentic. Do Gov você assina o documento, você faz o download do documento, você manda para outra pessoa fazer a assinatura também, e aí depois o documento está assinado. Como é que funciona essas plataformas de assinatura, do ZapSign, do Authentic? Eu subo esse documento para uma plataforma, então eu pego o documento, faço o upload dele para a plataforma lá. Então, tem lá a plataforma do Authentic, por exemplo. E aí quem vai assinar vai ser o Carlos Rodrigo e a Emanuele. Então eu vou lá, cadastro os dados do Carlos Rodrigo, nome e tudo mais, e-mail, cadastro a Emanuele também, o nome, e-mail, CPF e tal, e aperto um botão lá de envio. E aí você vai receber um link por e-mail, o Carlos Rodrigo vai receber o link por e-mail. Vocês vão assinar e vai ter um hash de assinatura lá, que é o código, que é o identificador, o código identificador, que aquilo ali é um documento que ele é assinado de uma forma autenticada. Tá? Ele é seguro para essa assinatura. Então, aí fica mais simples, o documento fica cadastrado lá, você consegue criar um banco de documentos lá muito mais simples de você depois acessar. Tá? Flávia, o DocSign é confiável sim, ele é mais caro, por isso que eu nem passei para vocês. Ele é uma plataforma que é mais robusta até, tem mais funcionalidades. O AppSign e o DocSign, eles são mais robustos, mas ele é confiável sim, ele é uma plataforma tipo, muito boa de utilização, tá? Isso é mais caro porque é mais robusto. Mas essas plataformas, elas são super simples de se utilizar. Hoje em dia, assim, é muito mais fácil de você fazer o processo de assinatura e a gestão desses documentos por meio dessas plataformas eletrônicas. Beleza? Fechando. Fala, Flávia. Não, foi por engano. Eu ia entrar no chat e apertei a mãozinha. Não, tranquilo. Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Oi, pode falar? Oi, bom dia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Se eu envio, por exemplo, para uma cliente e ela imprime e ela assina e me manda foto desse contrato, isso é válido? Como é que é? Ela imprime, assina e manda foto? Isso. Tem validade também ou não tem validade? Só serviria se eu tivesse com o contrato papel em mãos ou se ela tivesse, por exemplo, utilizando uma plataforma dessa? Então, pode acontecer. É o mais seguro que pode acontecer? Não. Tá? Então, assim, ela pode falar que aquela foto ali não foi alterada. E aí, aquela foto foi alterada, que aquela assinatura não é dela, que tudo mais. Aí você vai ter que usar o WhatsApp para mostrar que ela mandou a foto para você. Então, a gente entra em outros pormenores ali. Então, é muito mais simples que seja feita essa assinatura eletrônica. E com o passar do tempo, todo mundo já está muito mais difundido. Então, eu não aconselharia a seguir dessa forma, não.
Então, mas aí eu exigiria do cliente que ele tivesse uma assinatura eletrônica, é isso? Não, ele não precisa, ele vai receber, ele precisa só de um e-mail. É Mariana, né? Isso. Então, Mariana, ele precisa só de um e-mail. Você vai cadastrar lá os dados dele, o nome, o CPF, o e-mail. Ele vai receber um e-mail com o link. Ele vai clicar nesse link, ele vai direto para essa plataforma. E aí ele vai A falar... plataforma já faz isso? Isso. Aí ele vai falar, tá. eu aceito esse contrato aqui da forma que está. Beleza. Ele vai Entendi. lá e vai assinar o documento. Tá? E ele vai falar assim, ó, eu aceito aqui, aí escreve lá a assinatura dele, eu nem preciso escrever, que não importa também, ele só precisa lá, o que ele precisa é atestar que ele é ele mesmo e que ele concorda com aquilo ali. Entendi. Tá, Tá? ok. Aí ele vai, com um clique lá, ele vai assinar. É muito mais simples até do que imprimir, assinar, tirar foto, digitaliza, manda de volta, enfim. Tá bom, obrigada. Tá? Nada. Cristiane? É sobre CNPJ. Tá. Eu queria saber de você, por exemplo, o meu CNPJ, antes ele era ele estava voltado para uma outra atividade, que era confecção de roupas. E se eu quiser, eu vou usar o mesmo CNPJ? Eu posso usar o mesmo CNPJ? Para fazer o quê? Não, é para trabalhar com a gastronomia. Ou eu tenho que pode ter alterar. Você pode alterar as atividades. Ah, tá. Mas ele está cancelado, esse CNPJ. Aí eu volto com o mesmo, é isso? E altero Não, você pode abrir... Não, se ele está cancelado, ele já não está mais ativo, né? Então, abre um novo. Tem que ver o porquê que ele foi cancelado. Não, eu quis cancelar porque eu não estava mais exercendo a atividade. Tá. Então pode abrir um novo, não vai ter diferença para você.